Dinâmica, aula 7, parte B. Nesta aula vamos falar sobre o coeficiente de atrito cinético. Vamos retomar nossa prática de laboratório, onde puxamos um bloco horizontalmente por meio de um dinamômetro sobre uma superfície também horizontal. Inicialmente o bloco está em repouso. Observamos que a força máxima que podemos fazer com o dinamômetro sem arrastar o bloco é de 5 newtons. Logo, a força de atrito estático também é de 5 newtons, pois o bloco está em equilíbrio e a força resultante sobre ele é nula. Como esse é o limite para o escorregamento, essa é a força de atrito estático máximo. E o bloco está na iminência do movimento. Aplicamos então uma força de 6 newtons, que é maior que o atrito estático máximo, e o bloco entra em movimento acelerado. Agora, como existe movimento relativo entre as superfícies em contato, o atrito é chamado de atrito cinético. Porém, conforme observamos no laboratório, conseguimos manter o bloco se movendo com velocidade constante, diminuindo esta força para apenas 3 newtons. E agora, como a velocidade é constante, a força resultante sobre o bloco é nula e, consequentemente, sabemos o valor da força de atrito. Então, a força de atrito cinético também é de 3 newtons. Ou seja, a força de atrito cinético nesta situação é menor que a força de atrito estático máximo. Observa-se experimentalmente que o valor da força de atrito cinético é proporcional ao valor da força normal. Aqui, mais uma vez, fazendo uma análise escalar da relação entre estas duas forças. Bom, podemos transformar essa relação de proporcionalidade em uma relação de igualdade, utilizando uma constante. E essa constante é exatamente o coeficiente de atrito cinético. Consequentemente, podemos calcular o coeficiente de atrito cinético como sendo a razão entre o valor da força de atrito cinético e o valor da força normal. Por ser a razão entre duas forças, o coeficiente de atrito cinético é adimensional, ou seja, não tem unidades, e depende das características das superfícies em contato. Conforme observamos no laboratório, e a gente já falou aqui, o coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático máximo. O coeficiente de atrito cinético entre um determinado par de superfícies é um valor constante. Tá? Não depende da velocidade do corpo e também não depende da área de contato entre as superfícies. Eu até esqueci de comentar isso no vídeo anterior, mas vale também para a força de atrito estático máximo, para a força de atrito estático. Tá? Não depende da área de contato entre as superfícies. A força de atrito, de uma maneira geral, não tem essa dependência. E para finalizar a aula, vamos descrever o gráfico do módulo da força de atrito em função do módulo da força F para uma situação como a que está ilustrado aqui na figura. Inicialmente o corpo está em repouso e enquanto esta condição for mantida, temos uma força de atrito estático resistindo à ação da força F que tende a arrastar o corpo. O módulo da força F aumenta e o módulo da força de atrito estático aumenta na mesma proporção, até que o módulo da força F seja igual ao módulo da força de atrito estático máximo. A partir deste ponto, essa parte curva aqui do gráfico, nós temos uma zona de transição entre a força de atrito estático e a força de atrito cinético, que é quando os encaixes entre as superfícies vão sendo quebrados. Tá? Então, após esta zona de transição, o corpo entra em movimento e temos uma força de atrito cinético, cujo valor é constante, obviamente, pessoal, dependendo das características das superfícies e também da força normal, conforme já falamos.